Vocês lembram então agora que foi esse desenho, né? Eu tirei toda essa parte aqui e transformei ela numa paisagem de neve. Olha que linda que ficou, certo? Então agora quando nós vamos começar nos coelhos, né? Então vejam que ele é um tom branco com um pouquinho de preto, cinza. Então nós começo sempre pelas orelhas, tá? Começando a parte mais clara aqui, depois vem para mais escura, o branco, né? Essa parte mais rosadinha que eles têm por dentro da orelha, e depois eu vou continuando aqui. Fiz uns detalhes para fazer um pouquinho mais escuro, sombra, então eu vou deixar aqui e vamos iniciar então por essa parte aqui da parte mais clarinha. Então eu pego ele, ou se você tiver um outro pincel de cabo amarelo que você se adapte mais, também pode ser. Aí eu trabalho com cores de cinza, né, que eu usei lá no fundo um pouquinho, dou uma mescladinha, sempre com o meu pincelzinho, já tá o meu paninho de limpeza, tá? Um pouco do rústico, essa parte aqui, e vou sombreando, ó, sombreando de leve, pegando de novo o branco, ó, tá? E agora eu venho trabalhando então com sépia, um pouquinho do preto, nessa parte aqui, ó, mais de baixo, para fazer essa parte de trás da orelhinha. E vou matizar, mesclando aqui com um pouquinho do branco também, que tem também, sempre limpando e tirando o excesso da tinta do pincel. Então eu tenho, ó, consigo fazer com que a trama entre bem dentro do tecido. Um pouco do cinza. Vou usar um pouquinho mais do preto nessa parte mais aqui. E dou umas batidinhas assim, para dar a impressão, ou puxo uns fiozinhos, né, aqui assim, ó, porque para dar a impressão do pelinho, né, que ele é todo, ó, mais um pouquinho do cinza, do preto, aliás, ó, e faço de leve uns arrepiadinhos aqui, como se fosse cabelinhos, pelos, né? Entro um pouco aqui pra dentro com o branco. E agora eu continuo com o branco aqui. O pincel tá sujo, mas não precisa lavar, tá? Porque a gente dá umas mescladinhas. Então agora aqui o branco, novamente desse outro lado. E vou trazendo pra dentro aqui, ó. Ele é meio acinzentado, com branco, um pouquinho do preto. Nessa parte, quando eu faço a pintura dos bichinhos, eu não uso o clareador aqui dentro, tá? Só no fundo mesmo, que eu quero que deslize mais, eu uso. Mas aqui dentro não, eu uso mesmo a tinta mesmo, ó. Então, venho trabalhando com branco. Aqui ele tem um pouquinho do branco, um pouco. E venho descendo aqui nos olhinhos. Essa parte aqui do narizinho e da boquinha eu vou passar. E depois a gente faz por cima um pouquinho do escuro, do cinza, né? Só para dar o detalhe da boca e do nariz. Aqui agora eu vou trabalhar com um pouquinho desse papaya para fazer a parte de dentro, da orelha. Então eu venho com um pouquinho do branco e do papaya nessa parte de baixo aqui, ó. Pode ser um pêssego, um pele também. Trabalho com um pouquinho do sépia. Vou matizando e um pouquinho do preto também aqui, ó, nessa parte mais interna, onde vira a orelhinha dele. Agora eu limpo o pincel e faço essa matização aqui, que tem que ser bem de leve. Ela tem que aparecer um pouquinho desse rosadinho. E agora venho novamente com o branco, puxando aqui por cima, como se fosse os pelinhos, ó. O pincel, ele tem que estar retinho, né? Ó, ele consegue, daí eu dou umas puxadinhas aqui, ó. Fica algo mais natural.
Se achares o pincel muito largo, posso pegar um outro mais estreitinho também para fazer. Ó, puxou bem. Agora eu vou pegar o pincel, o número 4 também, do 421 da Condor, e vou fazer de leve com marronzinho e um pouquinho do preto. Um traço aqui, né? Bem suave, bem discreto, para fazer o narizinho. Vou pegar o preto e dar uma leve esfumada aqui no narizinho, ó, e aqui também em volta, para dar um limite aqui, ó, porque o olho da direita não enxerga, então mas daí ele tem um leve escuro aqui. Ok? Aqui mais perto do olho, novamente eu venho colocando um pouco, porque a tinta ela penetra e ela vai secando, então a gente, que o branco, para aparecer bem, né? Então eu deixo secar um pouquinho e venho novamente fazendo esse detalhe aqui. Aqui mais perto do pescocinho, eu vou escurecer um pouquinho nessa parte de baixo aqui, ó. Tá? Assim. E agora eu venho puxando com branco novamente. Já estou com outro pincel, um pouquinho mais estreito, tá? Mas não posso pegar o outro também. Deixa eu pegar novamente o outro. Escurecer um pouquinho mais nessa parte do peitinho aqui. Ó. E aí agora eu venho com o pelinho por cima do branquinho, ó. E puxo assim, ó, bem para aparecer o escuro por baixo, mas que ele tem uma sombrinha aqui, ó. E aqui ele é todo o peitinho mais branco, só ali nessa parte que tem essa parte mais escura. Aí agora eu venho trazendo toda essa parte aqui mais clarinha. E agora eu venho um pouquinho do escuro nessa parte aqui e nessa parte por trás da patinha, e depois eu venho com branco, ó, só para dar uma leve escurecida aqui. E aqui o branco por cima também. Patinha de baixo um pouquinho mais escura, com preto em alguns detalhes. E agora eu venho com o branco novamente por cima. Que eu vou colocar branco também em alguns lugares, umas manchinhas de branco, assim, ó, bem esparamadinhas. E agora com o escuro,
E o rabinho, que é totalmente branquinho, com um pouquinho de manchadinha de, ó. Vou pegar outro pincel branquinho. Uma leve molhadinha aqui com o clareador. Nós vamos pegar o sépia com um pouquinho do cinza e vamos fazer um matinho subindo na pelezinha dele aqui, ó. Subindo na patinha, escondendo a patinha lá atrás. Um pouquinho do sépia. Assim, ó. E agora um pouquinho de cinza. E o branco vem por cima porque está com neve. Essa parte do olhinho eu faço clarinho aqui na parte de dentro, mas não bem só puro branco. Eu coloquei um pouquinho do preto misturado, faço para ter um fundinho. Aí eu venho com o preto, faço a parte redonda do olho. Aqui eu estou usando um pincel número 421 da Condor. E pego um pouquinho desse rústico e faço a delimitação. Pode ser feita com um zerinho também, tá? Aí vou fazendo o detalhe, assim. Agora eu dou uma leve sombreada nele pra dentro. E aqui um biquinho. Vou sombrear um pouco. Mais escuro aqui. Então, nós temos preto, temos um pouquinho do marrom, assim. Aqui dentro nada de muito branco. E agora eu coloco uma pintinha branca aqui assim, ó, e outra mais em cima aqui, ó. Bem discreta. Dou até uma leve sombreadinha aqui. Para ele aparecer um pouquinho mais de branco em cima, para ele aparecer bem natural. E vou também salientar um pouquinho mais esse narizinho aqui. Desse jeito, ó, como já ficou. Ficou lindinho, né? Uns pelinhos mais discretos aqui. Pronto, gente, olha que lindo.